Olá pessoal, este é o nosso segundo RDE, o nosso segundo encontro para uma reflexão do Evangelho. E como avisado no primeiro encontro, o tema de hoje é o grande mandamento, que está lá em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. E claro, nós vamos nos fundamentar na Bíblia de Jerusalém, como já avisamos anteriormente, e o grande mandamento vai nos mostrar 3 vertentes do verdadeiro amor explicadas por Jesus no grande mandamento. Vamos avançar então e contextualizar este momento em que Jesus fala do grande mandamento, que está em Mateus 22, 34, 40. Bom, primeiro a gente tem que lembrar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquela entrada em que ele está em cima de um jumentinho. Na verdade, a Bíblia de Jerusalém informa que era uma jumenta. E o povo ali todo ovacionando Jesus, né? Em seguida, ele vai até o templo e, vendo que o templo estava sendo utilizado como mero comércio, ele expulsa os vendilhões do templo. E depois disso ele retorna a Betânia para pernoitar lá. E no dia seguinte, na manhã seguinte, Jesus volta a Jerusalém. E no caminho tem aquela passagem da figueira estéril, que é interessante que cada um de vocês dê uma olhadinha, porque essa passagem não é uma parábola, é um evento mesmo que aconteceu e Jesus aproveita este evento para poder ensinar os apóstolos. E aí ele volta ao templo para poder ensinar. E ali no templo ele ouve muitas perguntas dos judeus sobre a sua autoridade, também responde por parábolas algumas dessas perguntas. Tem aquela passagem do tributo a César, lembram? Dê a César o que é de César, porque na verdade o que está acontecendo com Jesus ali no templo é que ele está sendo o tempo inteiro sendo tentado a se contradizer em relação às leis de Moisés. E obviamente ele vai dando respostas que vão desconcertando os seus algozes jurídicos. Essa passagem do tributo de César é só um exemplo. Mas tem também a dos saduceus, que não é um grupo que não acreditava em ressurreição e faz um questionamento acerca da ressurreição dos mortos e Jesus deixa-os desconcertados. E é após esse momento que vem o grande mandamento, que na verdade também é um teste. Vamos ver como é que se deu. Versículo 34. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. E um deles, a fim de pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vale aqui a gente se fixar por um momento e fazer 2 divisões. A primeira é em relação a esse segundo mandamento, em que Jesus diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa segunda parte é que ele informa que os 2 mandamentos que foram dados, o primeiro amar a Deus e o segundo amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, dependem toda a lei e os profetas. O que será que ele quis dizer com toda a lei? De que lei ele está falando? Vamos avançar e entender um pouco melhor os mandamentos em si. Embora ele fale em 2 mandamentos, a gente percebe ali que existem 3 objetos de amor. Estamos usando a expressão objetos aqui num sentido mais gramatical, para poder identificarmos quem são os elementos a quem devemos dedicar o amor. Então o primeiro é Deus. Este é o primeiro elemento, é o primeiro ser a quem devemos dedicar o amor. É o primeiro mandamento. Mas observem que se Deus está no primeiro mandamento, Jesus ele nos une num único mandamento que é o segundo, que é amar o próximo
e amar a si mesmo. Há dois elementos de amor ali. O primeiro é o próximo, tanto que está na ordem que Jesus fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. E aí vem nós mesmos, como este terceiro elemento a ser amado. E lembram do nosso primeiro RDE, quando estudamos aprofundadamente a oração do Pai Nosso? E ali percebemos que a oração do Pai Nosso está dividida em duas partes. Na primeira, a gente precisa honrar a Deus, e na segunda nós fazemos o nosso petitório. Mas o petitório não é para mim, o petitório é para nós. Tanto que o pronome possessivo utilizado lá na oração do Pai Nosso é nós, nosso, nós, nosso o tempo inteiro. Deixa eu relembrar aqui um pedacinho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão de cada dia me dá. É o pão nosso. Então eu peço para mim e também peço para o outro. Lembram disso? Vejam que aqui Jesus, nesse grande mandamento, ele repete essa fórmula. Ele nos coloca juntos de novo. E isso é muito incômodo para uma sociedade atual que adora a individualidade, que ama se sentir independente. É incômodo essa mensagem de Jesus dizendo que nós estamos interligados, quer gostemos ou não. E aí, a gente, com o nosso pensamento retilíneo, com a nossa mente ainda muito cartesiana, olhando isso desse jeito, que está aí, né? 1, 2, 3, né? Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo, a gente começa a pensar dessa forma. E aí começa a cometer determinados erros. Por exemplo, não, o primeiro mandamento é amar a Deus, então eu vou amar a Deus primeiro. Eu só consigo amar o próximo e a mim mesmo se eu amar a Deus primeiro. Aí você vê aquelas pessoas ali, não, Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Deus, Deus Todo-Poderoso, e fica só nesse ciclo, só de falar que ama Deus, só de dizer que ama Deus. Mas enquanto diz e fala que ama Deus, está maltratando o próximo. E algumas vezes maltratando a si mesmo. Aí a gente vai seguindo esse raciocínio. Enquanto não se ama a Deus, não se consegue amar o próximo e não se consegue amar a si mesmo. Porque está esperando seguir aquela ordem ali, como se fosse mesmo sequencial. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Vamos avançar e tentar entender a segunda parte que foi separada, quando Jesus diz que dos 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei. A lei. Vamos nos contextualizar novamente. Em que momento Jesus estava quando ele disse isso? Ele estava 2000 anos atrás. Para quem ele estava falando? Ele estava falando para os judeus. E os judeus seguiam que lei? A lei de Moisés. Na verdade, os judeus eles seguem a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, e que eles seguem até hoje. Então precisamos voltar na principal dessas leis para poder entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com isso. E voltamos então lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, onde estão os 10 mandamentos. E na Bíblia de Jerusalém está desse jeito aí, não coube tudo, mas a gente vai explicar aquelas reticências. Então o primeiro mandamento é Deus se apresentando e dizendo: eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então ele diz que ele é Deus. Segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada. E aí tem mais um conjunto de explicações ali do que não pode ser feito, que não couberam aqui, mas que vocês vão ler com seus próprios olhos na Bíblia de Jerusalém, que quem puder adquirir, por favor, faça isso. Não te prostrarás diante desses deuses. Isso tudo é o segundo mandamento. Terceiro mandamento de Moisés, que foi trazido, foi ditado pelo próprio Deus: não pronunciarás em falso o nome de Yahvé teu Deus. E ali tem mais algumas explicações falando do porquê que não pode e quais são as consequências de pronunciar em falso o nome de Deus. Quarto mandamento: lembra do dia do sábado para santificá-lo. Quinto: honra teu pai e tua mãe.
E ali tem mais umas explicações do porquê que é importante honrar pai e mãe. Não matarás, que é o sexto. Não cometerás adultério é o sétimo. Não roubarás, o oitavo. Não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo, é o nono mandamento. E não cobiçarás, aí aquelas reticências ali dão alguns exemplos. Não cobiçarás a casa, a mulher, o boi, o escravo, a escrava. Tem uma pequena lista, e após essa lista que pertence ao próximo, conclui-se: nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. E aqui vale mais uma divisão para a gente poder entender direitinho como é que esses 10 mandamentos estão ligados aos 2 mandamentos de Jesus. Percebam que do primeiro ao quarto, só fazendo uma ressalva aqui, esses 10 mandamentos eles estão colocados aqui sob a visão judaica, tá? Se você for olhar os 10 mandamentos do ponto de vista da Igreja Católica e Apostólica Romana, estarão um pouco diferentes. Se você olhar do ponto de vista protestante, haverá também alguma diferença. Como nós estamos estudando o que Jesus disse para os judeus, então colocamos aqui os 10 mandamentos do ponto de vista judaico, tá ok? E observem aí que do primeiro ao quarto, tudo está referente a Deus. Até aquele quarto ali, para lembrar do dia do sábado, para santificá-lo, é santificar o sábado, mas também santificar a Deus. E a partir do 5º ao 10º é que é referente a nós e ao próximo. Conseguem perceber que aqui nessa primeira parte está o amar Deus, como Jesus explicou, aquele grande mandamento, o primeiro grande mandamento, e percebem que aqui nessa segunda parte dos 10 mandamentos, do 5º ao 10º, estão o amar o próximo e o amar a si mesmo? Sim, porque veja bem, se você ama o próximo, você não matará o próximo. Você não vai cometer adultério contra o próximo. Você não vai roubar o próximo. Você não vai testemunhar falsamente, de forma mentirosa, contra o próximo, se você ama o próximo. Você não vai cobiçar as coisas, nem as pessoas, nada que pertença ao próximo. E se você ama a si mesmo, você vai se proteger disso tudo e também não vai fazer nada disso contra si mesmo. Então, por exemplo, se você é pai e é mãe e ama a si mesmo, espera-se que você tenha educado seus filhos para que eles te honrem. Essa é a esperança, esse é o ensinamento. Se você ama a si mesmo, você não vai se matar, nem se adulterar, nem se roubar. Perceberam a relação? Os 10 mandamentos que Moisés levou para os judeus, Jesus resumiu apenas em 2. E esses 2, o segundo, nós estamos atrelados. Vamos continuar avançando, porque tem outras referências bíblicas em que nós claramente estamos atrelados. Como, por exemplo, lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, disse o seguinte: se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Olha mais um exemplo aqui, são vários, tá? Estamos trazendo somente alguns. Lá em João capítulo 13, versículo 35, que é, na verdade, a despedida de Jesus, porque já estava chegando a hora, ele estava se despedindo dos apóstolos, ele diz a seguinte frase: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então ali ele estava falando com os apóstolos, com os discípulos, mas se nós queremos ser discípulos de Jesus, precisamos praticar esse amor uns pelos outros. Mais uma passagem, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. Olha a lei aí de novo. A lei de Deus que Moisés trouxe nos 10 mandamentos e Jesus resumiu para ficar mais fácil para a gente em apenas 2 mandamentos. E olha o amor mútuo, olha aí o amor ao outro, que comprova que quem realmente vive esse amor está cumprindo a lei de Deus. Tem mais. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus
está lá dialogando e em determinado momento ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Observem bem os elementos que Jesus usou. Tem uma trave no meu olho. Trave é algo grande. É só lembrar da trave de jogo de futebol. É algo muito grande que está tapando toda a minha visão. Mas ainda assim, eu insisto em querer ver somente o cisco, que é aquela coisa pequenininha que está lá no olho do meu irmão. E a trave no meu olho eu não consigo enxergar. Isso é amar? Não. Isso não é amar. Por isso que Jesus diz: hipócrita. Porque dizemos viver um amor, mas na verdade a gente só consegue ver o cisco, aquele pecadilho no outro, sem perceber os pecadões nossos para tratá-los. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tá, mas o que tem a ver isso aqui com o amor? Parece uma dúvida, né? Parece que a coisa ficou solta, mas não ficou. Isso é um gancho para a gente entender que esse nascer de novo, embora haja religiosidades que tratem de reencarnações, outras não tratam, não importa. Com reencarnação ou sem reencarnação, esse nascer de novo está sempre ligado a uma questão íntima, pessoal e intransferível. Esse nascer de novo é uma transformação interna que cabe a cada um de nós, para que a gente aprenda a primeiro olhar a nossa trave no nosso olho, para depois se preocupar com o cisco do olho do irmão e assim praticar o amor ao próximo que Jesus coloca lá no Grande Mandamento. Em João capítulo 12, no versículo 24, lemos o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que a gente entende desse ensinamento de Jesus? Nós, enquanto sementes aqui na terra, precisamos morrer para brotarmos num novo ser e darmos frutos. Mas o que a maioria de nós faz? Insiste em ser e permanecer grão. A maioria de nós não se permite crescer, não se permite evoluir, porque cai nas armadilhas do mundo. O mundo tem muitas armadilhas, são muitas portas largas, e a autotransformação, essa transformação interna que nos permite entender o amor ao próximo e a si mesmo, e assim amar o amor a Deus, acaba ficando para trás, porque a gente acaba amando muito mais as coisas do que as pessoas. E é aqui, nesse trechinho, que a gente entende o que Gilberto Gil quis dizer com o amor é como um grão. E olha a evolução dada ali, ó. Esse grão morre, mas nasce trigo. Então veja, o grão morreu e nasceu melhor, nasceu trigo. Só que esse trigo, ele vai crescer, ele vai viver, mas vai chegar um momento em que ele vai morrer. Mas ele vai morrer para renascer ainda melhor do que o trigo, que é o pão. É o pão que alimenta. É o alimento interno, o alimento da alma. Então percebam bem que há um caminho evolutivo que cabe a cada um de nós se propor a fazer. E aqui a gente volta lá para o Grande Mandamento. Lembram que a gente fez um pequeno esquema que estava atrelado à nossa mente cartesiana, à nossa mente matemática, retilínea, rígida, de pensar, primeiro tem que amar a Deus, para depois amar o próximo, por fim. Será que é exatamente assim? Acredito que até agora alguém já tenha refletido e já tenha percebido que não necessariamente é este o esquema. Talvez, vamos colocar aqui uma proposta de um novo esquema para entendermos melhor. Tá aí, ó, amar a Deus é o primeiro mandamento. Mas Deus não é tudo? Deus não comporta tudo? Deus não contém tudo? Tudo não está contido em Deus?
Deus não é onipresente, onisciente e onipotente? Onipresente está em todos os lugares, onisciente sabe todas as coisas, né? E onipotente tem todos os poderes, é o mais poderoso de todos. Se Deus é tudo, então tudo está em Deus, inclusive o próximo. Observem que o próximo aí é um subconjunto do conjunto Deus. Aqui eu estou usando a matemática. Lembram dessas aulas? De conjunto, subconjunto, contém, não contém, está contido. O conjunto próximo está contido no conjunto Deus. E, por fim, o conjunto eu está contido no conjunto próximo, que está contido no conjunto Deus. Para amar a Deus, conforme Jesus explicou, de todo o meu coração, ou seja, em toda a plenitude que Ele merece ser amar, eu preciso amar cada elemento que está contido nele. E desses inúmeros elementos, o próximo é um dos mais importantes e o eu também. É o próximo mais próximo de mim. Se eu não conseguir compreender que o ser mais próximo de mim sou eu e que esse próximo não necessariamente tem que ser só os meus amigos e a minha família, mas toda e qualquer pessoa que esteja caminhando com você, e aqui a gente pode considerar o planeta Terra. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar, aconteceu uma tragédia no Japão, muito grande. E hoje, com a comunicação, a velocidade da informação, quase que imediatamente a gente fica sabendo. Se nós que estamos do lado de cá do planeta não nos sensibilizarmos nem um pouquinho com a tragédia de um japonês que está do outro lado, não estamos sendo cristãos. Mas eu não posso fazer nada. Mesmo que não possamos fazer nada, pelo menos uma prece, pelo menos uma oração por aquelas pessoas que estão sofrendo, já é um ato de amor. É o máximo que você pode fazer. E aqui eu lembro do óbolo da viúva. Mais adiante, em algum RDE, mais adiante a gente vai tratar dessa passagem. O que você pode fazer, se faz de coração, por menor que seja, é grandioso para Deus. Muito mais do que aquele muito que alguém dá, mas que é, na verdade, um resto do muito mais que aquela pessoa tem. Então, perceberam ali a relação de Deus, do próximo e do eu? Estamos interligados? E aí eu preciso entender que esse amor, ele está todo interligado naquele esquema ali da direita, e não no esquema cartesiano da esquerda ali, tá? Mas aqui fica uma interrogação. Falamos muito de amar, mas o que é amar mesmo de verdade? O que é essa coisa chamada amor? É algo a ser tratado no nosso próximo encontro do Reflexão do Evangelho. Se você quiser se adiantar, o assunto será hino à caridade. Está lá na primeira carta de Paulo à cidade de Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 13. Se você quiser se adiantar, fique à vontade e a gente te aguarda no nosso próximo RDE, que será o nosso terceiro, para entender melhor o que é o amor que Jesus tratou no grande mandamento, que foi o tema desse nosso segundo RDE, nossa segunda reflexão do Evangelho. E espero que este encontro de hoje tenha te esclarecido, tenha te ajudado. As questões não estão fechadas, afinal de contas, a reflexão também precisa ser de cada um de vocês. Então leiam a Bíblia com o seu olhar, com a sua vivência, com a sua experiência, e aí você vai conseguir refletir com mais calma e evoluir, avançar na compreensão do que Jesus pede de nós ainda nos dias de hoje. Então, até o próximo encontro. Obrigado por nos ouvir e aguardamos vocês. Até lá!